está aqui com a gente também. Doutor Luiz, prazer mais uma vez tê-lo aqui no programa. Tudo bem? Júnior, Fernando, tudo bem? Bom dia. Ouvintes internautas. Começar aqui já desejando, é claro, um bom último pedacinho do ano, né, Júnior? Porque faltam 8 dias e a gente, então, nesse processo de Natal e de Réveillon, gente, é fundamental acreditar que o nosso astral, ele que meio que emana essa boa energia para o conjunto. Por isso que tem gente que fala assim, não, para mim é um dia igual ao outro qualquer, tanto faz. Não, gente, nós temos que aproveitar esse momento e fazer desse momento um momento diferenciado, né? Fechando a costura, né, Fernando? Assim, tanta coisa que a gente batalhou esse ano, tanta luta que teve. Então, em vez de deixar o sentimento de cansaço imperar, deixar o sentimento de otimismo, né? E tentar, né, a gente ver Deus dentro de si mesmo, porque quando a gente vê Deus dentro da gente mesmo, a gente vê Deus para tudo quanto é lado. E Deus é um inspirador das boas energias, nós temos que investir nisso mesmo, que a gente não tem religião, nós precisamos de ter a capacidade de acreditar que antes de ser um desafio, a vida é uma oportunidade, né, Júnior? Então vamos lá, desempenhar bem o nosso papel, jogar bem o nosso futebol, o nosso vôlei, o nosso basquete, seja lá o que a gente faz, né? Só não pode nadar pode, tá? Ontem, Fernando e eu comentávamos sobre essa história, né? Tem hora que os problemas e as soluções estão muito mais dentro da gente do que nas outras pessoas, nas outras coisas, né? Enfim, a gente vai falar muito de tudo isso ainda. E hoje, ao meu lado aqui, comediante, humorista Geraldo Magela, meu amigo Ceguinho. Tudo bem, Magela? Tudo bem, tudo beleza. Agora, festa de Natal. Antigamente tinha um tal de negócio de você só podia comer meia-noite. Aí, 7 horas, 8 horas, uma fome desgramada. Não, tem que dar meia-noite. Por que tem que dar meia-noite? E agora tem um negócio de cada um leva um prato. Aí sobra 80%. Aí aquele restaurante, aí tem comida para a semana inteirinha. Eu já sou a favor do negócio de essas coisas que você perdeu. Uma picanha com alho, só que picanha, né? Picanha realmente não tá dando. Não tá dando para comprar, não. Não tá dando para comprar, não. Tá danada. Então é isso, pessoal. Magela está aqui com a gente, doutora Luísa Andrade, a gente vai conversar muito, debater. E eu quero te convidar também para participar com a gente. Participa aí, troca uma ideia, manda a sua mensagem, comente. Hoje eu não vou deixar um assunto específico para você, não. Quero que você comente aí qual que é o assunto que você quer comentar, que você quer conversar com a gente aqui no programa. Manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp, mensagem de voz, você fala de onde você está, fala seu nome, enfim, 99996-7074. Bom lembrar também, Fernandinho, que hoje a gente tem uma entrevista com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, Fernando Marcato. A gente vai falar um pouquinho do metrô, não é isso? Exatamente, né? O assunto do momento que está mexendo não só com Belo Horizonte, região metropolitana, mas com toda Minas Gerais, porque de fato faz muita diferença, né? Essa possibilidade de expansão do metrô aí, que pode vir a acontecer agora com a privatização. Explicar para o pessoal o que significa de fato isso, é vantajoso, não é vantajoso, o que muda para a população, né? Essa é a nossa intenção hoje. E a gente recebe ainda o coordenador de neurologia da rede Mater Dei, o doutor Henrique Freitas. A gente vai falar daquela doença da Celine Dion, né? Exatamente, mexeu com muita gente, né? Porque pensar em ficar rígida, imagina se o corpo começar a enrijecer de repente, será que a gente pode se prevenir disso? A gente conversa mais tarde. A pauta tá lotada, você tá vendo, né? Então, ó, eu tenho que ir no pico fazer o primeiro... A Isabela, eu queria agradecer ela, que ela trouxe a pauta para mim, me pôs aqui... Imprimiu a pauta para você também? Imprimiu a pauta para mim, eu falei assim, eu tô com a vista meio cansada hoje. Cadê o braille, né, Não dou conta do Magela. Cadê o braille? Não, que eu sou um cego tiririca, eu não sei o braille. Turma, seguinte, tá no ar o Rádio Vivo desta sexta-feira. Vamos então para o nosso intervalo interativo. É legal você falar isso aí, Ceguinho, porque eu acho que a gente não sabe muito bem lidar com essas questões ainda, né? Assim, vira e mexe, as pessoas se pegam, não intencionalmente, mas se comportando de uma forma não ideal diante de um cego, né? O que você costuma mais, assim, ouvir? Não, isso vira texto para mim, eu acho ótimo, porque cada dia eu vou reformando, faço um texto novo, e é muito legal que as pessoas esquecem que a gente é cego. E isso é muito, eu acho muito bacana, da pessoa não ficar, mas você assistiu o programa, desculpa, você ouviu, não, a gente assiste da nossa maneira, né? Eu acho bom. Desse momento, eu sou noveleira, né, Magela? Tem uma novela que tá passando só no streaming, no Globoplay, chama Todas as Flores, e lá na novela, a personagem principal é cega, né? E aí mostra uma outra realidade, ela é cega original de fábrica ou é uma original atriz? De fábrica. Não. É uma atriz que está interpretando uma cega. E a personagem nasceu cega. Entendi. E aí ela começa a trabalhar com perfumes.
Sim. Então, uma demonstração ali de que outros sentidos muito aguçados e tal, e ela se dedica à perfumaria. E aí, na novela, tem um projeto dedicado a cegos numa empresa, e eles contratam vários cegos para trabalhar com perfume. Ah, legal. Né, assim, então... Eles falam que a nossa audição é maior, não, que a gente tem que usar por não enxergar, a gente acaba usando todos os sentidos que estão de plantão lá. Então, a gente, não que a gente tenha o sentido mais aguçado, a gente precisa de usar ele mais do que quem enxerga. Deixa eu cometer uma inconfidência rapidamente, coisa rápida mesmo. É porque eu tô acostumado com a Magela, porque a gente conversa praticamente todos os dias, né, Magela? A gente bate papo, a gente troca fica ideia no fofocando. telefone, fica fofocando. E aí eu sei que ele leva muito bem isso, inclusive ele brinca muito com isso e desmistifica isso, ganha dinheiro com isso, né, Júnior? E aí eu fui fazer uma brincadeira dessas que ele gosta de fazer sobre a deficiência visual, mas a Fernanda levou um susto na hora que eu fiz a brincadeira, tipo assim, eu não posso rir disso não, né? Tipo assim, aí ele deu aquela risada boa, né? Mas tem um fato aí que é diferenciador, Júnior, que os locos, as regiões cerebrais que percebem a luz, o som, etc., quando a pessoa tem essa deficiência visual, primeiro lembrar que é muito diferente quem nasce cego e quem se torna cego. Né? É muito diferente. Doutora Luiz, tem que começar com o senhor essa história, porque o senhor é estudioso desse assunto, é um dos especialistas aqui no Brasil nesse assunto. Explica para quem está acompanhando e para mim também, que substância é essa que eu nunca tinha ouvido falar, essa para mim é nova, e como é que isso age no corpo da pessoa, quais são os riscos? Então, substâncias sintéticas são substâncias claramente mais potentes, mais concentradas, porque são feitas em laboratório. Você falou das anfetaminas, que são os remédios para emagrecer, e tem as metanfetaminas, que são essas anfetaminas antigas, modificadas com alterações na sua molécula, e que ficam, então, nessa família onde tem o êxtase, onde tem o ácido lisérgico, etc. Já o fentanil é da família dos opioides. Então, quando fala de opioides, são substâncias que têm a ver com a molécula do ópio. O ópio, então, vem da papoula, e também é do ópio que vem a heroína, a morfina. O fentanil, chegam a afirmar que ele é 100 vezes mais forte do que a morfina. E nós tivemos exemplos, né, nos últimos anos, de mortes de pessoas importantíssimas na sua contribuição artística e musical para o mundo, como foi o caso do Prince, como foi o caso do Michael Jackson, que esses opioides, gente, eles anestesiam as dores físicas, então são usados em cirurgia, são usados em situações de dor intensa, câncer, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, eles trazem uma sensação de paz mental, de paz interna, o tal do nirvana, né? Então, são substâncias que nós produzimos, o nosso organismo produz, mas em quantidades pequenas, são as endorfinas, conhecidos também, Júnior, como opioides endógenos, produzidos pelo próprio corpo. Aliás, cabe explicar aos internautas e ouvintes da Itatiaia que qualquer substância, para agir no nosso corpo, ela tem que encontrar um receptor. E nós nascemos com os receptores prontos, não desenvolvem-se novos receptores. Então, se você usar uma substância extremamente venenosa e tóxica, se não tiver o receptor para ela encaixar, é o sistema de chave e fechadura que a gente chama. A chave é a substância química, a fechadura é o receptor químico. Não, você está querendo dizer que tem pessoas que são mais propensas a ser dependentes dessas drogas, é isso? Sim, porque se são substâncias que a gente produz em doses pequenas e elas trazem um bem-estar mental e a diminuição dos desconfortos físicos, é uma tentação, né, Júnior? E quando você usa essa substância externa, o organismo para de produzir ou diminui muito a produção e aí passa a ser uma necessidade. E você pode morrer com o uso dessa substância, como é o caso do fentanil, família da heroína e do ópio, como eu falei, e da morfina. Você pode morrer ou por overdose, você usa uma dose excessiva, tem uma paralisia do centro respiratório e você morre. Ou então por abstinência. Olha que coisa, você está acostumado a usar. Quando fica sem usar porque não está tendo, porque você resolveu parar, você pode... E os Estados Unidos está com eles estão chamando mesmo de uma epidemia, porque o número de pessoas que tem morrido disso, e é uma dependência silenciosa, porque não é feita bebida, que você fica com bafo, ela dá até a impressão de que a pessoa é uma pessoa muito zen, muito amena. E quanto mais viciado, a pessoa vai aumentando, né, a quantidade. Isso, né? Chama tolerância isso, o organismo vai acostumando, né, e depois chega um ponto que se você usa a substância, você não percebe o efeito, é como se não tivesse usado. Mas se você não usa, você pira. Você tem uma coisa muito confusa. Então, para parar, ele tem que, assim, continuar, só que diminuindo aos pouquinhos até acostumar. Mas aí é que está, né, Geraldo? O problema é que, teoricamente, é isso, mas na prática, você não consegue. Então, em geral, você precisa de fazer uma internação de curto prazo,
fazendo a desintoxicação, repondo essa substância de uma maneira que seja aí sim controlada na dose, diminuindo, para não ter o risco dessa síndrome de abstinência. Então, resumindo, nós estamos numa situação mundial, são as drogas hoje mais complexas, porque a dose é pequena para fazer efeito, então você transporta com facilidade, então o controle disso nos aeroportos é muito mais difícil do que o controle de uma substância feita maconha, que até o cachorro identifica pelo cheiro, né? Isso mostra que nós, enquanto sociedade, nós, enquanto mundo pensante, que a gente chama, né? Precisamos de ter os antídotos, né, Júnior? Nós precisamos de construir nossa alegria através do esforço físico, que são os esportes que a gente tem falado muito aqui, de práticas artísticas, de você aprender, Geraldo, a se expressar sem ser só pela palavra. A gente é muito preso na palavra. Então, você conseguir desenhar, pintar, cantar, tocar algum instrumento musical, né? As práticas de ajuda ao próximo, que é uma das coisas que mais preenche o nosso vazio existencial, quando você se sente bem porque o outro está bem, né? Então, nós temos, sim, os antídotos, e essa parte que a gente vai terminar falando de fundamental importância é você conseguir acreditar no plano espiritual, ou espontaneamente, ou intencionalmente, isso nos interessa acreditar nisso, né? E fazer, então, com que a vida tenha um outro sentido que não só do tal do gozo, que é a curtição, que é o prazer pelo prazer. O prazer, para ter sentido, gente, tem que haver esforço antes. Não podemos pensar num prazer, numa alegria, sem que tenha havido esse esforço, esse desenvolvimento de projetos e causas, Júnior, para a gente ter a sensação da coerência do esforço. É a epidemia de que as pessoas começaram a usar um monte de remédio à torta direito que são prejudiciais. Para dormir, inclusive. E aí, a quantidade de bebida alcoólica também, né, Júnior? Então, quer dizer, quando a gente está no sufoco, quando a gente está no aperto, a gente, de alguma forma, tem que se anestesiar. Né? Se a gente não anestesia com a química própria, você acaba importando uma química de fora. Depois o sufoco passa, mas seu corpo está acostumado com aquela dose. Então, o que vai acontecer? Você continua usando uma dose maior, mesmo a situação estando melhor. E se você tiver aqueles receptores que o senhor falou, aí complicou tudo. Então, tem que ter uma programação, tá, gente? Tem que ter uma meta. E se você tem um problema de dependência química, seja pelo crack, pela bebida, por comprimidos, por calmantes, tem que estabelecer um plano de metas, tem que estabelecer um tratamento que você vai buscar um orientador, uma pessoa que te acompanhe e que possa, Júnior, repor essas substâncias, então, que vão fazer falta mesmo, né? De uma maneira, vamos dizer assim, organizada, de uma maneira controlada, que a gente sozinho é muito difícil, porque a dependência química, Geraldo, é um distúrbio da vontade. A primeira coisa que adoece é a força de vontade. Você promete para si mesmo, até porque não faz sentido você prometer para os outros, a promessa tem que ser para si mesmo. Você promete para si mesmo e não consegue cumprir. Mas num segundo momento, adoece a boa vontade, você já não quer mais e gera aquela música que é detestável, o refrão dela, mas fez muito sucesso. Eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo. Isso é uma distorção. É quando a pessoa entrega os pontos, fala assim, eu prefiro viver 60 anos bebendo do que 80 sem beber. Então aí, nesse momento, quando adoece a boa vontade, aí o tratamento tem que ser um tratamento muitas vezes involuntário, a família tem que, né, fazer isso, porque se a vontade está doente... Doutor, a gente interrompeu no intervalo anterior, pode concluir, o senhor lembra de onde parou? Sim, porque a gente estava falando de que quando a pessoa tem a deficiência visual, outros sentidos, outras percepções, o tato, o olfato, o paladar ficam intensificados. A audição, né? A audição. Então, muitas vezes a pessoa que tem a deficiência visual, ela ganha dos normais que não têm a deficiência visual muito, porque a gente usa a visão como substituto de quase tudo. Então, você enxerga os outros detalhamentos, os outros tipos de percepção são prejudicados. Eu tenho, inclusive, a impressão, doutor, de que quando eu não estou enxergando, não ouço bem também. Quando eu estou sem óculos, estou sem lente, eu acho que eu escuto mal. A gente é dependente de todos os sentidos, né? Fica estranho mesmo, né? E aí, Geraldo, outro dia a gente estava falando de um personagem lá do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que era o auxiliar dele principal no diagnóstico energético das situações. Ele se chamava Borromeu, foi um dia até que foi o dia de São Borromeu, e por isso eu me lembrei, né? Borromeu, então, era esse cego que andava com o Riobaldo, que era o personagem principal do Grande Sertão, e depois que tinha um evento, uma conversa, uma reunião, aí o Riobaldo virava para o cego Borromeu e perguntava assim, o que você enxergou? Pô, mas como é que você pergunta para um cego o que ele enxergou? Porque ele enxergava energeticamente vamos dizer assim, as características de cada uma daquelas personagens que estava participando da cena. Então, o faro, né, essa capacidade, o sexto sentido do deficiente físico, está muito além do que das pessoas que não têm a deficiência.
é a situação que a gente vive lá naquela região da Lagoinha Bonfim. Porque realmente aquela situação ali é muito complicada. Eu passava ali de madrugada e passei durante vários anos ali de madrugada indo para o trabalho na nossa antiga sede. E o que eu vi ali, me desculpe os moradores de lá, era uma Cracolândia. Tem aquela passarela ali, né? A passarela saindo do Bonfim. É o termo técnico que a gente usa para falar especificamente a respeito do crack, são as chamadas cenas de uso. As cenas de uso, então, Júnior, são aquelas regiões que ostensivamente, à luz do dia, o uso da droga é feito sem nenhum tipo de educação, vamos dizer assim, de disfarce, né? Então, quando fala em Cracolândia, quer dizer, é um lugar onde se concentra esse tipo de usuário fazendo uso da substância. Em São Paulo, na região completamente central, uma das, né? Porque são várias cenas de uso, tá certo, gente? E quando a polícia fica em cima de uma, ela migra e vai para outro lugar. Aquele conjunto de usuários vai para outro lugar. São Paulo é perto do parque muito bonito, muito arborizado, o Parque da Luz. E lá era frequente, Geraldo, ter arrastão, entendeu? Os motoristas parados no sinal de trânsito e vinha aquele tanto de coisa com os pedaços de pau, quebrava o vidro, se o vidro tivesse fechado. Então, infelizmente, é fato que a gente tem lugares onde esse uso e os efeitos do uso, né, Júnior, trazem um risco maior. Então, é uma forma de advertência. Eu não vou dizer de chamar de Cracolândia que acrescente alguma coisa, mas é um fato. E tem determinados conceitos, determinadas palavras de uso corrente, de uso comum, que não é um preconceito, é um conceito, é um fato. E realmente a região é uma região mais perigosa. Não conformados com o resultado, fecharam a Rajagabalha e depois foram ali liberando, mas fazem esse ato, um protesto ali. E aí alguém marcou assim, gados na pista, né? E essa informação ficou ali por muito tempo, no né? Não que isso dá problema, né? mas alguns se sentiram, né, ofendidos e outros levaram na brincadeira, mas é uma informação colaborativa. Então, esse tipo de processo, o aplicativo vai ter que dar um jeito, porque as pessoas usam da forma como elas querem, nem sempre é legal. Uma bela piadoca, né, gente? Mas o Waze de vez em quando tá com Alzheimer. É o Waze que faz isso. O que você acha, doutor? Olha, eu penso que a tecnologia é uma bênção de Deus, é uma coisa completamente necessária para as nossas vidas hoje em dia. Mas tem os seus senões, né, Fernanda? Por exemplo, quando acaba a luz ou quando você está sem carga na bateria, né? Então a gente sente muita falta, né? Agora, o coletivo, Fernanda, nós temos a gente chama de inconsciente, né? Que é o lado do cérebro, porque o grande desafio da mente é que tem a parte consciente que a gente pensa e sabe que está pensando, mas tem a parte inconsciente que a gente pensa e não sabe que está pensando. E tem um inconsciente coletivo, gente, que faz um movimento que é muito mais poderoso do que dos indivíduos. Então, tem coisa que não dá para ir contra a correnteza, quer dizer, é um fato. Não é que a gente vai achar bom ou ruim, é um fato. E tem coisa que a gente não tem que julgar, falar assim, isso é bom, isso é ruim. Quer dizer, uma coisa que o coletivo vive, ou que o coletivo percebe, não tem muito como individualidade a gente querer que a lógica, que o adequado, que o melhor prevaleça. É um fato que o conjunto gera coisas que às vezes não são as ideais. Se eu não conseguir pagar uma passagem de ônibus para ir para o Espírito Santo do baú de caminhão, não dou conta não, doutor. Mas aí não tem que lembrar também o quanto que é divertido você fazer uma coisa no coletivo, né? Então, além de ir para Piúma, além de buscar um mar, que é o sonho de todo mineiro. Mas isso sofrer demais, doutor. O cérebro, você vai conseguir explicar isso pra gente, né? Depende do seu astral, entendeu? Mas também agora a estrada do Espírito Santo até é legal. Eu fui em Guarapari agora no mês de novembro, mês de dezembro. Jesus, quando entra em Minas Gerais, mas que buracada, Ave Maria. E eu acho mesmo que as pessoas acreditam que não tem problema, que vai ser rapidinho, é só uma viagem, não vai acontecer nada. Não, são 13 horas, agora são 12 horas de ônibus, de caminhão. Sim. Pois é, mas esse que o doutor está falando do estado de espírito é interessante. As pessoas vão porque a turma está indo. A história do pois é o que é tudo, senão o que pensamos de tudo, né, Júnior? Quando você está num clima bacana, com as pessoas conhecidas, né, com pessoas que você gosta, né, isso vira uma coisa de criança, né? O seu espírito infantil até volta. A cerveja ruim do Magela fica boa, né? Fica. Lembrando, falando de bebida, né? Falei assim, não existe mulher feia, eu sei que bebeu pouco, né? Essa de caminhão, baú, eu nunca ouvi falar. A saculejada passa a ser uma coisa de emocionante. Agora, lembrando que para o Espírito Santo tem o trem,
e é muito seguro. Mas agora não está tendo, viu, doutor? Está suspensa. O impedimento é transitório. Por conta da chuva. Né? Então, não vou deixar de ir para a praia, vou me arriscar com a minha família e vou de caminhão. De onde vem essa coragem, entre aspas? Fernanda, eu sempre tenho dificuldade de distinguir o que é um ato de coragem e o que é um ato de falta de noção do perigo, né? Porque são vizinhos de porta, né? Muitas vezes a gente vê situações, um exemplo clássico é o cinto de segurança, né? O número de acidentes com pessoas machucadas ou mortas quando está se usando o cinto ou não é muito diferente. Então, isso é uma coisa garantida. Poucas vezes a gente tem certeza absoluta na vida, né, gente? Mas tem algumas coisas que a gente tem certeza absoluta. E tem muita gente que não usa o cinto de segurança no banco de trás, que é tão perigoso quanto o da frente. Usa o da frente, o de trás, dificilmente a pessoa usa. Durante anos nem era exigido, né? Nem tinha. Os carros tinham da frente, mas não tinha o de trás. Então, realmente, assim, a questão da segurança diminui muito. Tem gente que pensa assim, se tem que acontecer, vai acontecer mesmo. Mas não é uma coisa tão simplista, tão bobinha assim, gente, porque tem tecnologias, tem ferramentas, tem instrumentos para diminuir o grau de risco. Se tiver na sua hora, vai acontecer, né, Geraldo? Isso aí é tem gente que ainda fica se gabando. Eu vou para Guarapari, eu faço com 8 horas. Para quê? Por que não faço em 10, com tranquilidade, com responsabilidade? E o terrível, Geraldo, é você pensar que de cada 10 acidentes, entre 8 e 9 são provocados por ou imperícia, ou distração, ou atrevimento do motorista. As batidas frontais, gente, são praticamente todas elas de alguém que estava ultrapassando no lugar que não podia ultrapassar. Porque se é deficitário e a conta não está sendo paga com esse valor agora com a passagem que o secretário acabou de falar, o que precisa fazer para pagar a conta? Aumentar a passagem. Para mim é uma matemática pura de 2 mais 2. Mas muita gente está insistindo em dizer que não vai aumentar. Não necessariamente vai aumentar inicialmente, mas para a operação ser viável, vai ter que aumentar, já que ela dá prejuízo, né? Mas tem a variável aí, Júlio, que infelizmente nós temos que reconhecer que muitos serviços públicos, eles são mais caros e de pior qualidade gestão, né, doutor? Por uma falta de gestão, por uma falta de otimização. Quer dizer, quando você fala em otimizar, quer dizer, não é ficar segurando todo o custo para poder ter todo o lucro, mas otimizar quer dizer você fazer um sistema que tenha o que, né, eles chamam em inglês de win-win, que é o ganhador-ganhador, que um lado se dá bem e o outro também se dá bem, né? Um transporte de melhor qualidade, com os funcionários, e aí é que entra o questionamento de funcionário público, funcionalismo público. Eu sou funcionário público, né? Quanta gente é funcionário público, mas é uma máquina muito inchada, né? E muitas vezes, infelizmente, o funcionário público tendo a estabilidade, ele tem uma indiferença com relação ao serviço, ele não faz com amor, ele faz aquele negócio, eu recebendo meu salário, recebendo meu 13º, tendo minhas férias. Não posso ser mandado embora? Não estou nem aí, vamos dizer assim, quer dizer, a falta de amor, a falta de dedicação de alguns funcionários públicos prejudica muito. Acho que a estabilidade é a competência, é você trabalhar bem, certo? Então, eu acho que pode sim ser melhorado o serviço sem que haja um grande aumento desse custo da passagem, né? Mas você precisa de ter gente mais capaz, eu falo isso. O problema das instituições é que elas são humano-dependentes, dependente de quem está comandando aquela instituição, ela é uma ou é outra. Ela é melhor ou é pior. Doutor, obrigado mais uma vez. Bom Natal para o senhor. Obrigado pelo ano, viu? Pelo companheirismo sempre. Uma alegria ter passado esse ano com vocês aqui e deixar esse estímulo, né? Coisa mais desejável em curto prazo é a autoestima e o amor próprio. E para a gente ter o amor próprio, ter autoestima, nós precisamos de prometer alguma coisa para a gente mesmo. Então, as duas listas que eu sempre falo. O que você está precisando de começar a fazer ou fazer mais, aí você vai colocar 2 itens nessa lista. E na outra lista, o que eu estou precisando de parar de fazer ou fazer menos? 2 itens. Prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo, na busca, então, da construção da sua autoestima, do seu amor próprio e fazer sucesso consigo mesmo, para depois fazer sucesso com o mundo, né? E vemos, no caso do Geraldo, como uma limitação pode se transformar numa expansão. Quer dizer, uma coisa que era para ser para menos, se transformou numa coisa para mais, no caso do Geraldo, né? Super felicidades. Até sexta que vem, se Deus quiser. Obrigada por esse ano, viu, doutor? Fique.